Após mães de alunos protestarem pedindo o retorno das aulas presenciais em Juína, o promotor de justiça Marcelo Linhares recebeu a imprensa e explicou que Juína só está obedecendo o decreto estadual. O direito de manifestação é assegurado na Constituição. A gente vive uma democracia, então as pessoas têm o direito de externar seu ponto de vista. Minha preocupação, na verdade, ali seria se tivesse uma aglomeração grande de pessoas, sem o distanciamento social, sem máscaras. Aí a gente seria obrigado a agir pensando na questão sanitária, né? Mas não foi. O pessoal que foi lá respeitou, eles estavam afastados, estavam com máscara. Então, nesse ponto, a gente vê com normalidade as pessoas podendo externar o ponto de vista deles. E com relação ao pedido desses pais e mães de retornar às aulas presenciais, como que o Ministério Público vê isso? E no momento é impossível, porque o decreto estadual que fixa as cores pelo Estado, ele determina que quando atinge o nível amarelo, as aulas presenciais são suspensas. E Juína, infelizmente, atingiu o nível amarelo nessa segunda-feira, e então as aulas presenciais têm que ser suspensas por ordem de um decreto estadual. Assim, o prefeito não tem nem poder de escolher, é uma ordem de cima para baixo. Mas no caso de Juína, o decreto municipal também prevê essa mesma regra, até para falar a mesma língua que o governo do estado, né? O governo do estado tem uma visão ampla do que está acontecendo no estado inteiro, é ele que regula a questão das UTIs. Então, não existe muito o que ser feito a nível municipal, né? Enquanto Juína não regredir ao nível verde, ou o decreto estadual ser alterado, as aulas estão suspensas, quer haja protesto ou não. Inclusive no estado de Mato Grosso há crianças que estão na UTI com Covid. A gente pode entrar no site do Covid do Estado, né, saude.mt.gov.br, e lá mostra a relação das pessoas por faixa etária. Crianças menores que 10 anos, no momento a gente tem, assim, não vi hoje, né, mas na segunda-feira, terça, quando eu olhei, nós tínhamos 39 crianças internadas com Covid, e de acordo com a informação que eu recebi da Cruz, essas crianças possivelmente estão inclusive entubadas, porque quando eles mandam para a UTI de internação, é para esse tratamento. A gente tem, no geral, na situação geral do estado, não só pensando em criança, nós temos no momento aproximadamente 200 pessoas aguardando fila para atendimento UTI Covid no estado inteiro, aí adulto, criança, todo mundo junto, né? E dessas 245 tem ordem judicial. E não vai ser cumprida porque não há lugar público ou particular para atendimento de nenhuma dessas pessoas adultas que aguardam numa situação completamente agonizante o tratamento. Doutor, essas mães foram logo em seguida até a sede da Prefeitura Municipal, conversou com o prefeito e em entrevista à reportagem disse que pretende ter um diálogo depois com o Ministério Público caso a classificação de risco baixe aqui no município. Como é que o senhor vê esse argumento do prefeito? Se a classificação de risco voltar para o verde, não precisaria ter diálogo. Se voltou para o verde, a decisão é dele. Ele pode voltar na hora que ele bem entender. As aulas podem continuar, no caso? Sim, mas no caso, estamos amarelo, então não é possível. Nós já recebemos a informação hoje de manhã que o prefeito ontem já assinou a determinação suspendendo as aulas. Então, assim, talvez houve um desencontro de informações. Mas o que tem que deixar claro é que o decreto estadual é impositivo. Se enquanto tiver amarelo ou enquanto esse decreto estadual não for alterado, não tem como ter aula presencial na cidade. Se o prefeito, por exemplo, se recusar a suspender as aulas por qualquer motivo, o que vai acontecer? A promotoria vai processar o prefeito por ter violado o princípio da legalidade e vai processar as escolas que abrirem, porque independente do que o prefeito fala ou não, o decreto estadual está abrindo, está funcionando. Então a escola pode ter uma indenização aí milionária nas costas porque ela descumpriu o decreto estadual. Não é uma questão de escolha. Eu vi algumas pessoas discutindo sobre a utilidade ou não da medida. Eu nem entro nessa discussão porque, como promotor de justiça, a minha obrigação é aplicar o que está fixado nas leis. A gente tem que fazer, no momento, um equilíbrio entre as situações. Não tem vaga. Quanto mais gente circulando, pior. Nós tivemos casos em outras cidades de professores que ficaram doentes e contaminaram familiares, porque a criança, às vezes a própria criança até não tem sintoma, a criança mesmo não passa por isso sem nenhuma consequência. Mas os adultos que moram com essa criança, ou os professores, os funcionários, acabam pegando. E nós já tivemos no nosso estado esse tipo de morte.
Então toda a circulação de pessoa, nesse momento que a gente está em verdadeiro colapso, e vai ser um mês difícil que está chegando agora, a menos que a vacinação dê um milagre e ela comece a atingir todo mundo, todo aumento de circulação de pessoa, independente de quem seja, piora a situação. Eu vi alguns argumentos dessas pessoas falando, então por que o pessoal está podendo ir na praça? Bem, não pode, mas como essas mães reclamaram da questão de praça, de parquinho, a promotoria então notificou a Polícia Militar e o PROCON para que haja maior restrição nas praças, inclusive no módulo 4 em especial, que tem muita gente ali descumprindo, ali perto do ginásio, para que seja removida as pessoas em cumprimento ao decreto municipal. Fechar o comércio, assim, vai diminuir mais ainda a restrição, só que a gente está tentando evitar chegar nesse ponto, porque o pessoal da noite já está sofrendo. O que nós temos que fazer como sociedade de Juína agora é se conscientizar e não agir com cinismo, ou maluquice em geral, né? Se segura, se restringe, vamos voltar para o índice verde para que a gente possa até ter um argumento para o governador liberar novamente o comércio noturno.